Como os irmãos sabem, nós estamos em uma série de mensagens no livro de Gálatas, na carta às igrejas da Galácia. Então eu vou pedir para que os irmãos abram suas Bíblias em Gálatas capítulo 5. No domingo pela manhã, nós trabalhamos o capítulo 3 e o capítulo 4 de Gálatas. E agora à noite nós vamos trabalhar o capítulo 5. O tema da mensagem agora à noite é vivendo sob a liderança do Espírito Santo. Então nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, sermos guiados pelo Espírito Santo, sermos liderados pelo Espírito Santo, vivermos debaixo da orientação e do senhorio do Espírito Santo de Deus. Gálatas capítulo 5, a partir do verso de número 1. Diz assim a palavra do Senhor: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a julgo de escravidão. Eu, Paulo, lhes digo que se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. De novo testifico a todo homem que se deixar circuncidar, que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Vocês que procuram justificar-se pela lei, estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus, porque nós, Gálatas capítulo 5, nós estamos agora no verso de número 4, versículo 3, vamos voltar um pouco. De novo testifico a todo homem que se deixar circuncidar, que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Vocês que procuram justificar-se pela lei, estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça, que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vocês vinham correndo bem. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que os chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Tenho confiança no Senhor de que vocês não mudarão a sua forma de pensar, mas aquele que está perturbando vocês, seja ele quem for, sofrerá a punição, a condenação. Versículo 11. Mas irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Neste caso, estaria desfeito o escândalo da cruz. Quem dera até se mutilassem aqueles que estão perturbando vocês. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, para que não sejam mutuamente destruídos. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne, ela luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão mais debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são estas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão, ou seja, não entrarão no reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade,
fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Versículo 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Vamos orar mais uma vez? Senhor, fala conosco por meio da Tua palavra. Sustenta-nos, edifica-nos, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, nós estamos então nessa série de mensagens, e como eu disse no começo, a mensagem de hoje tem um tema importantíssimo, central para nós. O tema da mensagem de hoje é vivendo sob a liderança do Espírito Santo. Nós, quando olhamos para a vida cristã, e o apóstolo Paulo está trabalhando isso aqui agora, no capítulo 5, a respeito da liberdade cristã, nós temos uma certa dificuldade para poder conciliar a liberdade que temos em Deus com a nossa libertinagem, os desejos da carne. Então a gente pensa mais ou menos assim, bom, se eu fui salvo, e fui salvo de uma vez por todas, e essa é uma afirmação verdadeira, tá? Essa é uma afirmação verdadeira, uma vez salvo, salvo para sempre, né? Como diz a palavra de Deus, ela vai ensinar isso para nós. Essa é uma afirmação verdadeira. No entanto, se eu fui salvo, eu vou viver de acordo com essa salvação. Nós partimos do pressuposto que se a pessoa está na igreja, se a pessoa está entre nós, se a pessoa vem ao culto, se a pessoa de repente cumpre alguns requisitos, ela é dizimista, ela é ofertante, ela serve em algum ministério da igreja, então ela é salva. Mas isso não é bem verdade. Uma vez salvo, sim, o Senhor garante a nossa salvação. Acontece que muitas pessoas estão vivendo uma salvação falsa. Uma salvação que não é verdadeira. Então, nos primeiros capítulos, do capítulo 1 ao capítulo 4, o apóstolo Paulo vai gastar todo o tempo do mundo, dizendo assim, olha, se vocês querem guardar a lei, se vocês querem cumprir rituais, se vocês querem se achegar a Deus por meio do desempenho de vocês, vocês estão perdidos, porque vocês não vão conseguir. Então, muitas vezes, a gente quer se achegar a Deus pela nossa condição. Então, se eu leio a Bíblia, então eu sou aceito por Deus. Se eu oro, então eu sou aceito por Deus. Se eu faço tudo certinho, então eu sou aceito por Deus. O apóstolo Paulo vai gastar o capítulo 1, capítulo 2, 3 e 4 dizendo, não, vocês não são aceitos por Deus por aquilo que vocês fazem. Vocês são aceitos por Deus por aquilo que Cristo fez. Jesus é que nos representa diante do Pai. Então, por causa dele, é que nós somos aceitos por Deus. Mas agora, chegando no capítulo 5, né, a irmã Aline estava até brincando comigo ali, pastor, o senhor fez um clube santo aí? O que está acontecendo? É santo? O que é isso? E é exatamente, a gente estava brincando ali, é exatamente isso que o texto está dizendo aqui. O texto está dizendo que se eu fui salvo, agora eu vou viver conforme esta salvação. Mas perceba, o que me salva não é o que eu vou fazer daqui para frente, mas é a fé que eu tenho em Jesus. O apóstolo Paulo resume toda a lei em um aspecto apenas: ame o seu próximo. O quão difícil é amar o próximo. O apóstolo Paulo vai dizer que se você tropeçar em uma vírgula ou em um tio da lei, você já está condenado. Por isso você precisa de Jesus. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Redentor. Então o versículo 1 é um grito de guerra para nós. O versículo 1 vai dizer, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Fomos feitos para viver em liberdade. E muitas vezes as pessoas querem colocar em nós jugo, querem colocar em nós peso. Isso é tão impressionante. Isso é tão impressionante. Que muitas vezes quando eu converso com os irmãos, quando estou aconselhando, fazendo uma visita, eu percebo claramente isso.
que quando eu falo da liberdade que nós temos em Cristo, ele se sente até um pouco incomodado. Ele fala: como assim, pastor? Não preciso fazer nada? Como assim, pastor? Eu já fui salvo? Como assim, pastor? É só crer? Sim, é somente isto. Somos salvos instantaneamente por causa da fé que nós temos em Jesus. E como falamos pela manhã, fomos adotados pelo Pai e recebemos a promessa que foi feita a Jesus, e pela fé que temos nele, recebemos. E que promessa é essa? O Espírito Santo de Deus. É por isso que o tema da mensagem é esta: liderados pelo Espírito, vivendo sob a liderança do Espírito. Se uma vez eu fui salvo, agora eu sou livre. Eu sou livre do medo da morte. Eu não preciso mais temê-la. Eu estou completamente livre, né? O apóstolo Paulo vai dizer isso, né? Aquele que verdadeiramente se encontrou com Cristo, ele está livre do medo da morte, livre do pecado, livre do mundo, livre do diabo, livre do inferno, livre de você mesmo. Você é livre. Mas, para nós, em uma cultura pós-cristã ocidental, o que é isso? Agora você falou difícil, pastor. Cultura pós-cristã ocidental, sim. Uma cultura que relativiza todas as coisas. Uma cultura onde não há mais absolutos. Uma cultura onde há uma falsa liberdade. Nós perdemos de vista o que realmente significa ser livre. Há tempos atrás, não muito tempo atrás, pessoas morriam para terem liberdade. Liberdade ao voto, liberdade de expressão, liberdade de decidir os seus líderes, liberdade de culto. Mas hoje as pessoas vivem numa bolha de falsa liberdade. As pessoas vivem, como diz a palavra de Deus, em si mesmadas. Outra palavra difícil. O que significa em si mesmadas? São pessoas que estão preocupadas apenas com elas mesmas. Mas viver sob a liderança do Espírito Santo, viver debaixo da liderança do Deus Todo-Poderoso, requer de nós uma vida abnegada. O apóstolo Paulo vai resumir simplesmente nisso: ame a Deus. Ame a Deus. Ame a Deus. Então veja o versículo 7, o que o apóstolo Paulo vai dizer: vocês vinham correndo bem. E eu gosto da expressão do apóstolo Paulo. Ele diz: vocês foram libertos para viverem como livres, e vocês começaram bem, mas vocês não só começaram bem, vocês estavam correndo. E aqui eu preciso falar a respeito do primeiro amor. Lembra como era? Alguns aqui ainda estão vivendo isso, né? Aquele amor intenso por Jesus. Aquele amor em que nada mais importa a não ser Jesus Cristo. Aquele amor, como diz a música antiga do David Keelan, né? Extravagante. Aquele amor que queima, que arde, que você queria servi-lo, que você queria viver para Ele. Você vinha correndo bem, você não estava andando na fé, você não estava caminhando na fé, você estava correndo. Não havia distrações, não havia correntes, não havia nada que te impedia, você estava pronto. E ele vai dizer: quem foi que os impediu? Quem é que vos impediu? Lembra a mensagem de domingo de manhã? Você deve ter assistido, né? Se não, você assiste. O apóstolo Paulo vai dizer, aqui ele pergunta quem vos impediu. No capítulo 4 ele pergunta quem vos enfeitiçou. Quem foi que roubou o coração de vocês? Vocês foram livres para viver debaixo da liderança do Espírito de Deus. Quem roubou o coração de vocês? Quem foi que colocou de novo algemas em vocês? Quem está impedindo vocês de continuar a obedecer? Versículo 8. Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Isso é poderoso. O apóstolo Paulo, ele dá de novo, igual eu estava fazendo de manhã, né? Aquele tapa na cara do crente, pá, 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 pá. Dá um tapa. Ele diz assim, esta persuasão. O que significa a palavra persuasão? Quer dizer que eles foram convencidos.
Eles tinham convicção que estavam vivendo de maneira correta, mas o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, identifica de maneira clara: vocês deixaram de viver sob a liderança do Espírito Santo de Deus. O líder de vocês agora é vocês. Lembra da brincadeira quando a gente era criança? Siga o líder. Siga o líder, segue o líder. Pois é, essa brincadeira é verdade nos dias de hoje. Quem é teu líder? Quem você está seguindo? Viver sob a liderança do Espírito implica em não deixar as distrações nos acomodarem. Implica em soltar as amarras e voltar a correr. Quem que persuadiu vocês? Certamente não foi aquele que vos chamou. A palavra de Deus vai dizer que aquele que foi arregimentado, foi alistado no exército de Deus, ele só tem um propósito em sua vida: viver para cumprir as ordens daquele que o arregimentou, daquele que o alistou, sem olhar para trás. Porque aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno. Sabe o que é pegar no arado, né? Pegar no arado, você vai fazer aquele suco na terra, né? Debulhar a terra para poder plantar, e aí você tem uma referência, e você tem que ficar firme aqui no arado olhando para a referência. Se você olhar para trás, você vai desviar da referência. O seu plantio vai ser mais difícil. Vai ser difícil na hora de plantar, vai ser difícil na hora de cuidar, vai ser difícil na hora de cultivar, vai ser difícil na hora da colheita. Quantas pessoas eu tenho visto que não estão vivendo sob o domínio e liderança do Espírito Santo, e a colheita está difícil. E muitas vezes eu estou igual o apóstolo Paulo, capítulo 3 e capítulo 4, indignado, perplexo, tentando mostrar a realidade para os irmãos, mas eles não conseguem ver que não estão mais debaixo da liderança do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo, no versículo 9, vai dizer que um pouquinho de fermento faz com que toda a massa cresça. Isso é fantástico. Ele fala de persuasão. Ele fala que quem está te persuadindo não é aquele que te chamou. Ele fala que você estava correndo, mas agora você não corre mais. Ele fala que você não está mais obedecendo, porque alguém vos impediu. E agora ele está falando, esse fermento que você não está dando valor, esse pouquinho de coisa que você está fazendo, isso aqui não tem problema não. Isso daí vai fazer com que toda a massa levede. Mas Deus te chamou a viver na liberdade do Espírito Santo de Deus. Não há nada mais lindo, mais prazeroso. Queridos, quando você acha o propósito de Deus na sua vida, o mundo pode desmoronar. A gente cantou isso agora, né? Os montes podem se abalar, as colinas podem se aplainarem. Então, ou seja, tem gente que gosta do monte, vão se abalar. Tem gente que gosta do plano, e aí? Também não serve. Mesmo que nada dê certo, lembra do profeta? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o campo não produza, ainda que tudo dê errado, eu sei o meu propósito. Quando você está vivendo o propósito, você vive em paz. Isso é fantástico. Isso é extraordinário. Vocês estavam correndo bem, mas vocês estão pensando que esse pouquinho de fermento não tem problema nenhum. Mas o apóstolo Paulo diz com todas as letras, tem problema. Esse pouquinho de fermento, e você sabe, porque o Espírito Santo ele fala, você sabe qual é o fermento, vai fazer com que toda a massa transborde. Versículo 10, tenho confiança no Senhor, de que vocês não mudarão a sua forma de pensar, mas aquele que está perturbando você, seja quem for, sofrerá a condenação. Isso daqui é fantástico, né? O apóstolo Paulo, versículo 12, ele vai continuar dizendo, quem dera até se mutilassem aqueles que estão perturbando vocês. Eu acho isso daqui extraordinário no apóstolo Paulo. Tem pessoa que não sabe por que está vivendo o que está vivendo, mas é porque perturbou a noiva de Cristo, atrapalhou o crescimento da igreja do Senhor, e agora está colhendo os frutos. Ele acha que a decisão foi dele, ele acha que está vivendo, ela acha que está vivendo aquilo que ele tinha que viver. Não, o apóstolo Paulo está dizendo, eles vão sofrer a devida condenação, e no versículo 12 ele vai dizer, era melhor cortar o corpo deles em pedaço aí, do que eles continuar vivos.
porque estão impedindo a noiva de avançar. Então aqui 2 alertas. Primeiro, se você está sendo impedido de avançar, se arrependa e volte para o Senhor. Se você está impedindo alguém de avançar, cuidado. Cuidado. Versículo de número 13. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. E aqui agora ele vai começar a falar sobre viver na liderança do Espírito Santo. Mas não usem a liberdade que Deus deu para vocês para darem ocasião à carne. Versículo 13. Mas não usem esta liberdade para dar ocasião à carne. O que é dar ocasião à carne? É parar de servir os outros. Agora eu só sirvo a mim mesmo. Ele vai concluir, olha o verso 13. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne, pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Vamos repetir juntos essa parte do versículo? Eu vou falar, os irmãos repetem. Sejam servos. Não, você pode fazer melhor. Eu quero que essa palavra entre no seu coração. Sejam servos. Uns dos outros. Pelo amor. Esse é o chamado de Deus para mim e para você. Viver sob a liderança do Espírito Santo não é viver em posição de liderança, é viver em posição de serviço. Sabia que poucas vezes você vê na palavra de Deus alguém sendo chamado de presbítero, de pastor ou até mesmo de apóstolo? Na maioria das vezes a palavra usada para significar um crente é a palavra servo, é a palavra diáconos. O apóstolo Paulo, ele começa quase todas as suas cartas dizendo isso. Eu, Paulo, diáconos de Cristo, servo de Cristo, aquele que serve o outro, aquele que serve a igreja, aquele que serve o próximo. Viver sob a liderança do Espírito é deixar o seu eu para depois, é colocar em prioridade o outro. Mas isso é difícil. Só existe uma maneira de viver isso, sendo cheio do Espírito Santo de Deus. E ele vai dizer, porque toda lei, verso 14, se cumpre em um só preceito. Que preceito é esse? Ame o seu próximo como a você mesmo. Vamos repetir também? Ame ao seu próximo como a você mesmo. É fácil de entender, não é? Mas é difícil de engolir. É fácil de entender, mas difícil de engolir. No verso 15 ele vai dizer, mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, eu gosto dessa linguagem de Paulo, ninguém estava mordendo de verdade um ao outro, eles não tinham se tornado canibais. Essa mordida aqui é a falsidade. Essa mordida aqui é falar mal um do outro. Essa mordida aqui é querer ser mais do que o outro. Essa mordida aqui é o coração inflamado. Vocês ficam mordendo, devorando uns aos outros. Tenham cuidado para que vocês não sejam mutuamente destruídos. Ou seja, não é somente aquele que está sendo alvo da falsidade que está sendo destruído, mas também aquele que está fazendo com que a falsidade, o falso amor venha à tona. Versículo 16, digo porém o seguinte, vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não sejam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão mais debaixo da lei. Presta atenção no que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está dizendo algo que muitas vezes a gente não entende. E o que a gente não entende muitas vezes? Que existe uma guerra espiritual sendo travada aqui e agora. Aqui e agora há uma guerra em que você sabe que o Espírito de Deus está falando com você, mas você quer culpar outros. Você não quer olhar para si mesmo. Você não quer ser exposto.
Você quer ficar numa posição de honra. E Deus está dizendo assim: olha, se vocês viverem guiados pelo Espírito, se vocês viverem debaixo da liderança do Espírito Santo, se vocês viverem de acordo com a salvação pela qual vocês foram comprados, então vocês não satisfarão mais o desejo da carne de vocês. Há uma luta entre a carne e o Espírito. A palavra aqui diz que um é oposto ao outro. Aqui o apóstolo Paulo está falando a respeito da nossa natureza adâmica, a nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza má. Você já ouviu, irmãos, no seu coração, quando você vai fazer alguma coisa errada, aquela voz da consciência dizendo: não faz, não fala, não toque, não ande, não olhe. Pois é, se somos guiados pelo Espírito, nós não satisfaremos o desejo da nossa carne. E que desejos são esses da carne? O apóstolo Paulo faz uma lista, e essa lista ela não é exaustiva, essa lista ela não é completa. O apóstolo Paulo está resumindo um pouco aqui para mostrar para os irmãos as obras da carne que estavam dentro deles ali naquela igreja. No domingo pela manhã eu disse, e repito hoje, o apóstolo Paulo era um pastor chamado para confrontar. Ele não tinha medo de apontar os erros da sua comunidade. Ele apontava os erros da sua comunidade. Ele lista aqui alguns dos pecados que estavam acontecendo. Eu me imagino lá no banco da igreja do apóstolo Paulo, e ele citando o meu pecado de púlpito. E ele cita, olha o que ele vai dizer aqui, versículo 19: ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual. Havia imoralidade sexual, impurezas, libertinagem. O que é libertinagem? É não ter domínio próprio, não ter controle. Ah, eu vou fazer, não dá nada, não dá sim. Idolatria. O que é idolatria? Tem pessoas que idolatram o trabalho. Tem pessoas que idolatram o dinheiro, tem pessoas que idolatram o carro, tem pessoas que idolatram o seu corpo, tem pessoas que idolatram a igreja, tem pessoas que idolatram o ministério, tem pessoas que idolatram a esposa, tem pessoas que idolatram os filhos, idolatria é tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus. É tudo aquilo que você fala: Deus pode esperar, agora eu vou fazer isso. O apóstolo Paulo está dizendo: esse é o desejo da tua carne, e é isso, você vai se dobrar diante disso. Feitiçarias. A palavra feitiçaria, né, vem da palavra farmacos, que vem da palavra farmácia, que vem da palavra droga, feitiçaria, bruxaria, envolvimento com coisas que tiram a sua mente de controle. Alucinógenos, embriaguez, feitiçaria. Inimizades, não, ó, eu caio ele lá, eu caio ela lá, inimizade, e rixa. Gente, olha para isso daqui, que incrível o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está dizendo: preste atenção no que vocês estão fazendo, vocês não estão vivendo sob o domínio e liderança do Espírito Santo. Como é que vocês querem viver as coisas grandes, maravilhosas e ocultas do Espírito Santo, se há no coração de vocês inimizades, rixas, ciúmes? Que coisa terrível, gente. Ciúmes. É terrível sentir ciúmes. Você já sentiu? Eu já senti ciúmes. Eu vou dar um exemplo meu aqui, pessoal, de ciúmes para vocês. A Carol está lá com as crianças, então não tem problema. A Carol, parte da recuperação dela, do acidente que a gente sofreu, envolvia ela fazer fisioterapia, e depois de um determinado tempo a fisioterapia não atendia mais, não alcançava a profundidade dos músculos que ela precisava, então ela precisava fazer academia. E eu, como bom marido, né, fiquei com o olho fechado e o outro aberto. E numa certa ocasião, ela foi para a academia e eu dei um jeito de ir também, sem ela saber. E eu fiquei do outro lado, assim, mais ou menos uns 50 metros, do lado de fora, numa brecha da janela que eu achei ela. E eu fiquei assim: vamos ver qual que é dessa menina agora. Sem ela saber, viu, gente? Tudo sem ela saber. E eu fiquei lá uns 30 minutos sem ela me ver. E ela mudava de lugar, eu corria para um outro ângulo para eu ver o que ela estava fazendo. Que coisa terrível, insegurança. Nunca deu motivo para eu desconfiar, mas o ciúmes, ele gera isso, insegurança.
Você sente que pode ser traído, você sente que todo mundo está te traindo, você sente que não estão sendo justos com você, você sente ciúmes. E eu lembro que eu estou lá, de repente a Carol olhou e ela me viu. Eu tentei esconder, mas já era tarde. Ela já tinha me visto. E já estava acabando, ela saiu lá fora, falou: o que você está fazendo aqui? Vim aí, né, ver aí como é que é esse negócio da academia aí. Ciúmes é algo terrível. Pois é, ciúmes dentro da igreja destrói a igreja. Destrói, irmãos. Você quer ser um destruidor da igreja de Jesus? Se você não quer, você precisa entrar debaixo da liderança do Espírito, colocar diante dele tudo isso que está dentro do seu coração: inimizade, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções. O apóstolo Paulo gasta um versículo inteiro para falar uma única coisa: vocês não estão amando uns aos outros. Vocês se apegam às coisas mais difíceis. Eu quero me circuncidar. Gente, você sabe o que era circuncisão? Circuncisão era a cirurgia da fimose de hoje em dia. Era pegar o prepulso do homem, a pele do órgão genital masculino, e cortar. Mas naquele tempo não tinha anestesia. Naquele tempo não tinha bisturi. Naquele tempo não tinha metiolate. Naquele tempo não tinha gaze. Não tinha curativo. Colocava lá em cima da pedra e... O Lucas fez até... Era assim mesmo. Eles queriam se circuncidar, mas não queriam amar. O apóstolo Paulo está falando assim: está vendo como vocês estão loucos? Vocês querem fazer o que é muito difícil, sendo que o Senhor te chamou para a liberdade, do amor, da graça, da mutualidade. Mas não, vocês querem cortar lá o negócio. Vocês estão malucos. E ele vai começar o capítulo 3, verso 1, dizendo: ó insensatos Gálatas. Eu disse de manhã, a palavra insensato é eufemismo. O que ele queria dizer: vocês estão burros, vocês estão loucos. E ele vai continuar: invejas. Gente, sabe o que é inveja, né? Tem dois tipos de inveja diferentes. Um tipo de inveja é quando você não sente alegria com a vitória do outro. Isso é um tipo de inveja. A outro tipo de inveja é querer ter o que o outro tem e você não. Cuidado, isso também destrói. Bebedeiras, né? A palavra bebedeiras aqui é importante, né? Porque às vezes a gente tem a ideia de que não pode se beber bebida alcoólica. O texto não diz isso, né? Bebida alcoólica pode se beber, mas as bebedeiras, a embriaguez, a falta de controle, isso não. Orgias, não preciso nem falar, né? Coisas semelhantes a essa, percebe? A lista não acabou. Eu podia ficar aqui a noite toda falando coisas parecidas com essa. Eu declaro a vocês, como antes, já vos preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão, não entrarão, não farão parte do reino de Deus. Não farão. E aqui agora, se de um lado ele mostra o lado negativo, agora ele vai mostrar o lado positivo. O lado de se viver sob o domínio do Espírito, sob a liderança do Espírito, versículo 22. Mas o fruto do Espírito. Ele não fala os frutos, ele fala o fruto. Por quê? Porque isso significa que essas características não são próprias da gente. Presta atenção aqui no que eu estou te falando. Você não tem essas qualidades próprias de você. Essas qualidades não é algo intrínseco, que você nasceu com elas. Elas são do Espírito, é um fruto do Espírito, não é um fruto seu. Logo, eu não consigo viver esta realidade se eu não estiver vivendo debaixo da liderança do Espírito Santo. Ele vai dizer: o fruto do Espírito é, primeiro, amor. A palavra aqui no original é a palavra ágape. O amor aqui não é fileus. Fileus seria um amor de irmão, certo? Eu te amar como irmão. Presta atenção no que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está dizendo que o amor aqui é o ágape, é o amor de Deus. Ele é diferente do amor de irmão. Você tem o amor ágape, o amor fileu. Você tem o amor eros, que é um amor sexual. E você tem o amor ágape. O amor ágape é diferente desses dois amores humanos. Porque o amor ágape parte do pressuposto de que você não precisa receber nada em troca. É o amor abnegado. É o amor que dá outra face. É o amor que deita no chão para o outro passar em cima. Ah, pastor, não tenho sangue de barata. Eu sei, eu também não tenho. Como eu disse, isso não é próprio da gente. Isso é próprio do Espírito Santo.
Se você não está vivendo o amor ágape, o amor que dá outra face, o amor que dá a vez para o outro, o amor que não busca os seus próprios interesses, mas o interesse do outro, então você está vivendo debaixo da liderança do Espírito Santo. Isso eu não estou vivendo. Hoje é noite de arrependimento, hoje é noite de mudança de direção, hoje é noite de romper com esse padrão raivoso, odioso, maldoso, e abraçar o amor de Deus. Não é maravilhoso isso? Deus te chamou para viver isso. Imagina, irmãos, se todos nós aqui vivêssemos o amor ágape. Imagina se eu não tivesse preocupado comigo, eu tivesse preocupado com você. Imagina se você não tivesse preocupado com você, você estivesse preocupado comigo. Imagina se nós nos preocupássemos uns com os outros. Ele vai continuar, alegria. Esta alegria aqui não é uma alegria proveniente de uma boa fase que você está vivendo. Não. Esta alegria aqui é aquela alegria que emana de Deus. É a alegria de estar com Ele, de viver com Ele e de viver para Ele. Não é uma alegria humana, recebi um aumento de salário, meu coração explode de alegria. É um tipo de alegria. Mas essa não é a alegria que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está dizendo que é aquela alegria que, mesmo quando tudo dá errado, o teu coração permanece alegre. Paz. A palavra paz aqui vem de shalom, vem da paz de Deus. Também não é oriunda de uma circunstância, mas ela tem a ver com o seu Senhor. Você confia em Jesus e por isso você tem paz. Longanimidade, palavrinha difícil, né? O que significa a palavra longanimidade? De um jeito bem simples, é uma bondade alongada, uma misericórdia que estica. Eu sou bondoso, até pisar no meu calo, está te faltando o fruto do Espírito. Pisou no meu calo, aí vai ver de qual é. Não mexo nem o dedo, malandragem está de pé. Quem conhece rap já sacou aí. Repão das antigas. Quem pisar no meu calo vai ver de qual é que é. Não mexo nem o dedo, malandragem está de pé. Não é assim não, irmão. Está errado. Meu tio que me ensinou, ele está aí, ó, ele que me ensinou essa música aí. Não é assim que funciona. Você precisa ter longanimidade, essa mansidão alongada, essa bondade alongada, essa misericórdia alongada. Depois ele vai dizer benignidade, que na sua origem vem de benevolência, que é ser bom com quem não merece. É fácil ser bom com quem merece. Você não precisa do Espírito Santo para isso não, A pessoa só te agrada, é facinho. Mas para ser bom com quem não merece, você precisa do Espírito Santo. Bondade, né? Fidelidade, essa palavrinha aqui, fidelidade, ela não tem a ver com o estado de espírito, ela não tem a ver com o momento, mas ela tem a ver com algo continuado. A fidelidade é diferente, por exemplo, do nosso estado de salvação. Nós fomos salvos por Jesus lá na cruz. A fidelidade não. A fidelidade tem a ver com um ato contínuo. Eu sou fiel a Deus todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Tem a ver com um ato de continuidade. Eu não sou fiel só agora. Eu não sou fiel só quando eu estou bem. Eu não sou fiel só quando eu tenho. Eu sou fiel a Deus sempre. Mansidão. Não preciso nem falar, né? Jesus foi o homem mais manso. Moisés foi o homem mais manso. Moisés orou, o chão abriu. Jesus fez o açurrague e chicoteou o povo que estava no templo. Mansidão não tem a ver com ser trouxa. Não tem a ver com ser bobo. Mansidão tem a ver com colocar-se no lugar do outro. Tem a ver com esse amor ágape. Tudo aqui está conectado. E por último, domínio próprio. Eu gosto dessa palavra domínio próprio. Essa palavrinha aqui a gente tem um pouquinho de confusão com ela. Domínio próprio aqui, nesse texto, tem a ver com uma coisa específica. Domínio das inclinações sexuais. É isso que tem a ver, domínio próprio. Não tem a ver, eu estou bravo demais, eu preciso de domínio próprio. Não, você precisa de mansidão. É outra coisa.
O domínio próprio agora é para inclinações, prostituição, pornografia, sexo ilícito. Para quem é solteiro, né? Sexo antes do casamento é chamado de fornicação. É isso, domínio próprio tem a ver com sexualidade. Ele está dizendo aqui, olha, se você tem um espírito, você vai esperar, você vai aguardar, você vai viver debaixo da promessa de Deus. O louvor pode subir aqui, a gente vai finalizar. Versículo de número 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Eu gostaria de te convidar a se colocar de pé e que você repetisse de novo essa parte do versículo comigo, bem forte, para você gravar e sair com esse versículo decorado. Gálatas capítulo 5, verso 25. Se vivemos no Espírito, você pode melhorar, né? O pessoal do louvor também, me ajuda aí. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Olha que extraordinário que o apóstolo Paulo está dizendo. Você diz que vive no Espírito, mas não anda no Espírito. Você é mentiroso. Versículo 26, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, nós precisamos nos tornar uma comunidade ágape, uma comunidade que tem o amor de Deus, uma comunidade que faz o bem mesmo que o outro não mereça, uma comunidade que ama o próximo como a si mesmo. Quando nós fizermos isso, nós estaremos vivendo debaixo da liderança do Espírito Santo de Deus. Curva a sua cabeça, eu quero orar por você, Senhor.